Boa noite. E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O Porto de Santos é essencial para ampliar a competitividade brasileira no comércio exterior com os Estados Unidos. Quem aposta é um economista, empresário e investidor brasileiro que vive em Nova York há mais de 15 anos. Bruno Corano acompanha com atenção o crescimento estratégico do setor portuário brasileiro. Segundo ele, o Porto de Santos, maior complexo portuário da América Latina, pode assumir papel ainda mais relevante no cenário internacional, sobretudo nas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos, que em 2023 movimentaram mais de 82 bilhões de dólares, segundo a Secretaria de Comércio Exterior. Basicamente, hoje os portos mais eficientes, eles contam com melhoria de inovação e tecnologia constante para que eles tenham um processo mais otimizado, mais seguro, mais barato, mais veloz. O Porto de Santos já está entre os mais modernos, mas comparado a portos ainda mais modernos fora do país, existem coisas que podem ser melhoradas. O Brasil ainda carece de melhoria de infraestrutura de acesso ao porto, o que não depende diretamente do Porto de Santos, mas que, do ponto de vista de uma agenda política, é algo que precisa ser trabalhado com o governo de São Paulo. E, dessa forma, o Porto de Santos tem tudo para aumentar o poder de vazão e exportação, em particular para os Estados Unidos, como a gente vinha falando. Neste cenário, o economista também acompanha a tensão entre Estados Unidos e China no que diz respeito à questão tarifária e afirma que isto pode ser positivo para o Brasil. Eu vejo que essa situação tarifária com os Estados Unidos, na verdade, não vai ter nenhum grande vencedor. Eu acho que podem existir apenas perdedores. Mas dos países que pode perder menos e que eventualmente pode até se beneficiar, o Brasil é um deles. O Brasil é um dos poucos países que tem uma relação com os Estados Unidos onde os americanos têm superávit, ou seja, nós compramos mais dele do que eles compram de nós, e nós temos ativos justamente em áreas que eles não são fortes. Então, a gente complementa a economia americana de uma forma muito positiva. Considerando que o foco central dessa guerra tarifária, notoriamente, é a China, produtos que na China podem se tornar caros podem passar a ser viáveis e mais baratos serem comprados do Brasil, o que vai estimular, consequentemente, a exportação, onde o Porto de Santos é o hub principal. Por isso, segundo o especialista, é preciso que o Brasil tenha uma visão estratégica para colher frutos no futuro. A minha visão de futuro é que o grande foco dos Estados Unidos é diminuir a relevância e a importância da China como quintal de produção do mundo, fazendo com que, inevitavelmente, os impostos dos produtos chineses seja mais alto do que em inúmeros outros países, e eu destacaria o Brasil e a Índia como possíveis alternativas. Na prática, o que isso significa? Que uma eventual xícara que fosse produzida na China por $1 e que tinha um imposto muito baixo e que até então era absolutamente impossível essa xícara ser produzida em outro lugar por um preço competitivo e muito menos ter viabilidade de ser produzida nos Estados Unidos, com essa agenda que deve se manter, essa xícara pode passar a ser competitiva sendo produzida no Brasil. Então, existem vários produtos que o Brasil vai poder demonstrar vocação para se apropriar dessas oportunidades. Então, cabem às agências e ao governo e também ao empresariado observar essa movimentação, encontrar essas alternativas e que, consequentemente, vai estimular a exportação e que, consequentemente, o Porto de Santos é o principal player nesse mercado. E o que certamente vai ajudar nesta corrida é trazer para os portos brasileiros o que há de mais moderno no mundo. Os portos mais modernos do mundo hoje, eles são mais eficientes na velocidade com que eles embarcam e desembarcam os containers e a velocidade com que esses containers são acomodados e inspecionados. A inspeção, de qualquer forma, é um processo um tanto quanto complexo e difícil, dado ao tamanho e ao volume dos containers e ao material. Mas o que a gente já vê em alguns portos, como, por exemplo, o porto aqui de New Jersey, que é o principal porto dessa região de Nova York, são tecnologias de raio-x de grande escala, onde os containers são inspecionados abrindo tão somente uma das portas e, se necessário, rolando os pallets dentro desse raio-x gigante.
Essa é uma das tecnologias, existem outras. Em particular, eu não sei dizer quais portos no Brasil já estão com esse mesmo nível de suporte, mas eu tenho certeza, e é natural, que as inovações comecem primeiro por aqui e acabem chegando num segundo momento no Brasil. É assim em relação aos portos, como é assim na indústria médica e em tantos outros setores. Bruno Corano reforça a importância de políticas públicas que promovam a desburocratização, a eficiência alfandegária e a sustentabilidade ambiental no setor portuário, especialmente para dar ao agronegócio brasileiro a oportunidade de seguir crescendo no mercado internacional. O Brasil vem significativamente aumentando suas exportações e ele vem mostrando que a sua principal vocação é o agronegócio e, consequentemente, usando o Porto de Santos como a principal forma de escoar essa produção. O agronegócio tende a crescer muito nos próximos anos. Aos poucos, o Brasil vem se firmando como principal fornecedor de diversos alimentos para o mundo. E isso vai estimular com que o porto possa crescer, inovar e ter mais recursos para investir. E a maioria das indústrias de São Paulo tem dificuldade em preencher vagas de trabalho, é o que revela uma pesquisa da Fiesp. A situação é mais complicada entre os jovens, principalmente pela falta de qualificação. Sala de jogos, transporte de ida e volta, sem falar em outros benefícios que atraíram o Guilherme. Cesta básica, outras coisas, convênio médico, odontológico, aqui me atrai muito. Mesmo com essas vantagens, o diretor da fábrica revela ter dificuldade em contratar e também manter os funcionários. Nós estamos tentando várias formas, vários benefícios para tentar atrair o trabalhador. Independente do setor que seja, a dificuldade ela está bastante crescente. E às vezes você contrata, a pessoa não fica tanto tempo, apesar de todos os esforços da empresa para segurar esse trabalhador. O estudo da Fiesp aponta que 77% das indústrias paulistas enfrentam dificuldades para contratar funcionários, especialmente pela falta de qualificação de trabalhadores que têm entre 21 e 30 anos. Em seguida, a pesquisa aponta dificuldade de contratação entre adultos na faixa dos 31 aos 40 anos. Além da falta da qualificação, os principais obstáculos são a falta de interesse pela área e a falta de experiência. Tem uma questão de qualificação sim, mas também tem uma questão de interesse do jovem. O jovem não está procurando aquela mesma qualificação que a gente tinha 20, 30, 40 anos atrás. Os jovens estão procurando também qualidade de vida, bem-estar, flexibilidade, etc. Com esse panorama, as indústrias têm buscado qualificar a mão de obra. 8 em cada 10 indústrias apostam na formação de novos profissionais, mesmo sem vivência prática. Por exemplo, auxiliar de produção. Precisa de saber ler e escrever, fazer conta de mais e de menos, contas básicas e querer trabalhar. O resto nós ensinamos, nós qualificamos esse profissional aqui na empresa. Pretendo pegar mais um pouco de experiência em outros setores, se possível, e me desenvolver cada vez mais profissionalmente. E o Mover, Programa Mobilidade Verde e Inovação, lançou novas chamadas públicas para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, a sustentabilidade e a competitividade da indústria automotiva nacional. A iniciativa, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, pelo Senai e pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, prevê mais de 319 milhões de reais em investimentos destinados a projetos estruturantes, parcerias com empresas, consultorias de produtividade e digitalização, além de capacitação de profissionais para os desafios da mobilidade do futuro. O anúncio foi feito na última segunda-feira durante o Dia da Indústria, evento realizado na Confederação Nacional da Indústria em Brasília. Com as novas chamadas, o programa cria mais condições para o investimento em pesquisa, tecnologias de baixa emissão e na qualificação de mão de obra, atendendo às demandas do setor industrial. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã, 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.